novamente, tentando, esperando aqui eu assinar a entrar. Todos conseguem me ver e ouvir? Só dar um ok. Agora vai. Só apresentando um pouquinho o tema. Hoje, todas as quintas-feiras, a gente está tratando de diversas temáticas voltadas à atuação do consultor no licenciamento ambiental. E nada melhor do que trazer uma das principais temáticas de atuação do profissional, que é o manejo de fauna na implantação e operação de empreendimentos. Vamos chamar ele. Vai dar certo, vamos torcer. Vídeo em breve. Eita. Vê se vai agora, vamos ver, hein? Uxi. Consegue me ouvir bem, Marcos? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Posso acessar se você está vendo no seu Instagram que eu faço o teste. Vou tentar acessar com outro telefone, só um minuto. Fala que você está em outro lugar. É que eu tô em outra cidade, eu vou tentar aqui. Avisa aí que o pessoal, né? Para o pessoal saber que você não está, que a conexão é Calma aí. fraca. É que eu tô em outra cidade, tô fazendo consultoria, Antônio, então vou tentar entrar claro, aqui. Claro. Acho que Só a um gente minutinho, calma entende aí. perfeitamente. Deu? Tranquilo. Só um minuto, calma aí. O cara viaja todo dia, rapaz. Bota Antônio. Não. Você Aqui, entra aqui. no dele. Tá, Miranda Sá. Naquelas bolinhas que aparece lá ao vivo. Pera. Vai na página inicial aqui, ó. Aqui. Cadê ele? É esse aí mesmo, é. Aí eu vou ter que fechar o da Sinara aqui e chamar Isso. o... Vou tentar pelo meu agora, tá? Pronto, beleza. Vamos lá. O grande Alexander, que honra ter a sua presença aqui, Alexander. Um grande abraço para você. Marcos Felipe. Aí. Pronto, vamos tentar. Que maravilha te rever. Rapaz, o cara com roupa de campo ainda. Acabei de chegar, cara. Eu vim direto. Pega outro lá. Eu vim direto, cara. Nada melhor do que falarmos sobre o manejo de fauna do que com o maior especialista desse Brasil na área. O cara que estava em campo há 10 minutos atrás. Mas que maravilha. Deixa eu só fazer uma breve apresentação de você, Marcos. Então, o Marcos Felipe da Rocha Pinto, ele é médico veterinário, ele é especialista em biologia, manejo e medicina da conservação dos animais selvagens e é dono, sócio-diretor da Selvagem Foco, uma das maiores consultorias que atuam na área do licenciamento, realizando atividades voltadas ao manejo, seja ela o levantamento, o monitoramento, o resgate, dentre outras atividades que são contempladas nesse quesito. A gente tem a oportunidade de discutir com o profissional em âmbito a nível nacional, isso é muito importante, apesar da gente aqui não vai tratar somente de questões do licenciamento, somente de lei, normas que variam muito, nomenclaturas variam muito, e esse não é o foco dessa live. A questão é
apresentar um pouquinho para vocês de quais são as principais atividades que são desenvolvidas nesse âmbito e, enfim, outras questões que possam surgir ao longo da nossa discussão. Marcos, eu não sei se eu te apresentei certo, você também é perito ambiental, enfim, eu tenho um currículo enorme, uma experiência, mais de 10 anos, 15 anos, se eu não estiver errado, se apresenta melhor e fala um pouco da Selvagem Foco. Opa, calma aí. Isso, Antônio, só um minutinho, que eu estou tentando acertar aqui a câmera. Tá complicadinho, peraí. Tudo bem. Então, falar um pouquinho da Selvagem Foco, pessoal. Nós já estamos aí desde 2009, né? A gente começou os trabalhos em 2009, com a parte de consultoria ambiental, com a parte de cursos, né? E a gente já está aí em 4 estados do Brasil, em cursos, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também já ministramos cursos em Minas, Goiás, tá? E outros estados. Mas, assim, nossas bases mesmo são esses 4 estados que eu comentei com vocês. Então, anteriormente, tínhamos cursos apenas presenciais. No momento, agora, devido à nossa situação, né, começamos com 2 cursos também online. Claro. E agora vamos trabalhar com cursos semipresenciais. Interessante também. Tá? Maravilha. Eu tive a honra de poder participar de um dos cursos da Selvagem Foco. Foi em Vargem Grande Paulista, com uma das representantes da Margulis, a Mila Rocha. Então, a gente aprendeu demais, então, coisas que a gente não via há muito tempo. Então, foi uma grande honra participar desse curso. A Mila também está presente, né? A Mila também está online aí. Está presente aí. Marcos, como a gente sempre pretende a nivelar o conhecimento aqui de todos que estão participando da live, nem todos aqui são biólogos ou médicos veterinários, tem muitos engenheiros ambientais e sanitaristas. Apresenta um breve resumo do que a gente está tratando quando a gente fala de manejo, a diferença entre levantamento, diagnóstico, monitoramento e o resgate, e em que fase do licenciamento a gente executa, né, a gente elabora esses documentos. Sim, primeiro, todo mundo está me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo você um pouquinho, está tudo certinho? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Acho que sim. Então, a parte do manejo, se vocês estiverem ouvindo bem, dá um joinha aí. A parte do manejo, gente, estão divididos em vários segmentos, né, de trabalho, mas, assim, para a parte de fauna, o levantamento de fauna é um dos principais trabalhos, onde você vai gerar dados qualitativos, né? Vamos dizer quais são as espécies que ocorrem em determinado local e quais são elas. É a base das informações para você fazer todos os outros trabalhos, como monitoramento, né? O monitoramento você vai ser, além do levantamento, você vai fazer um outro tipo de trabalho, que seria quantificar também os indivíduos, né, das espécies. Isso é super importante. A gente também tem outro trabalho chamado relatório ambiental simplificado, que, como o próprio nome já diz, é um levantamento não tão criterioso, tá? Que a mesma pessoa recém-formada consegue fazer, porque ele é mais baseado em literatura, né? Fazer uma boa revisão bibliográfica, você consegue fazer um bom trabalho de levantamento, um bom RAIS. Só que o importante é vocês treinarem também como fazer os dados primários, que você ir a campo e coletar de maneira correta, né? E isso aí eu vou falar um pouquinho mais de alguns tipos de erros, né, de taxonomia, que também é assunto que a gente vai abordar aqui, né? Claro, claro. Marcos, como uma das coisas que me chamou a atenção assim, no curso foi o cuidado que você sempre teve em transmitir a importância de a gente conhecer previamente a fauna, a riqueza de fauna, a fisionomia vegetal, para onde a gente vai, né? Onde a gente vai executar esses serviços, esses estudos. Nos faz uma breve apresentação de qual é essa importância. Lá tem espécies raras, espécies endêmicas, ameaçadas muitas vezes de extinção, que muitas vezes, quando o órgão analisa, ele pode solicitar um monitoramento específico para esse tipo de grupo. Como a gente debateu há um tempo atrás, o monitoramento de felinos, de grandes felinos, né, que você executa tão bem. Nos explica qual é essa importância para a gente já não chegar lá de peito aberto, sem nenhuma informação pretérita. Sim, isso é muito importante, porque você trabalhar no local, sem você fazer um estudo prévio,
da fauna que provavelmente vai existir nesse local, isso através de trabalhos que já foram realizados na região, né? Isso nos ajuda bastante, para você já ter um pré-conhecimento daquilo que você pode encontrar. Lógico que a gente tem que fazer um trabalho sempre criterioso, com muita técnica, né? Com muito cuidado, mas se você tiver uma noção do que você pode encontrar antes de ir para o campo, é muito bom. E saber um pouco do tipo de vegetação, estudar um pouco sobre a microbacia da região, né? Qual o tipo de ecossistema, né? Porque tem regiões que você já sabe que tem espécies endêmicas, então você encontrando essas espécies, isso já vai valorizar bastante o trabalho, né? Exato. Então, isso é de extrema importância também. Você se conhecer antes de ir para o local, ter uma breve noção, né, do que você vai encontrar lá. E saber também as corretas técnicas de utilizar. E além disso, você é especialista em vários grupos, principalmente ornito, você executa esse levantamento tão bem diante das diversas técnicas. Qual é essa importância de ser uma pessoa especialista na área para executar? A gente vê muitas vezes um profissional, eu conheço, eu já vi isso, um profissional que vai executar diversos grupos no mesmo período. E aí eu fico até preocupado, porque para um grupo já é muito difícil, imagine para 2, 3 grupos diferentes. Então, qual a importância de a gente ter especialista em herpeto, em ornito, em masto, para, principalmente, como você já mostra nos cursos, a identificação correta, né? Que é tão importante. Exatamente, Antônio. Isso. E eu chamo muita atenção nos cursos com relação a isso, porque além de nós estarmos assim cumprindo uma exigência da legislação atual, né, que para determinados trabalhos, na verdade quase todos vão exigir um especialista, né, para cada grupo. Isso é de suma importância, uma vez que ninguém sabe tudo, e mesmo você sendo muito bom num grupo, você sempre vai ter que fazer uma revisãozinha, dar uma estudada, porque é difícil você gravar um nome científico, até porque está sempre mudando, né? Então, você tem que estar sempre atualizado, né? É complicado isso. De Delphi, tem que estar se atualizando. De Delphi, vamos falar sobre de Delphi. De Delphi é problema, hein? Não quero tratar disso, por favor. Isso, vamos entender. De Delphi, os macacos prego também, tem muito problema. Então, é super importante. Por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre diversos grupos, aí no caso, eu sabendo fazer, mesmo eu que tenho um conhecimento legal, assim, né, tanto de mastro quanto ave e herpeto, eu tenho certeza que eu vou ter que estudar bastante, né? E não é vergonha nenhuma dizer isso. Eu sempre vou estudar e vou revisar. Eu tenho muito conhecimento, né, Antônio, das aves da caatinga, então eu tenho humildade de falar, não, eu vou ter que pegar e vou ter que fazer uma revisão, estudar as aves da caatinga para chegar lá e não fazer feio, entendeu? Porque aquele negócio que eu falo no curso, para todo mundo. Não vamos inventar coisas, se não tem certeza, não fala. Exatamente. Entendeu? Isso é super importante. Isso é muito perigoso também quando você lança essa informação no relatório e chega no órgão. Muitas vezes a espécie está ameaçada e pode suscitar um monitoramento específico para um tipo de grupo. Então, isso é muito arriscado quando você não sabe a ecofisiologia de uma espécie, e aí o órgão até solicita muitas vezes um monitoramento específico para aquele grupo, que a gente já viu várias vezes. Né? Exatamente. Sim, isso acontece muito. Acontece muito. Assim, mas é aquele negócio que eu falo para o pessoal também. Gente, encontrou uma espécie ameaçada, tem que dar toda a ênfase, né? Tem que dar aquela atenção especial, sim. Não desmerecendo os outros, mas assim, porque existe espécie bandeira que podem estar modificando toda a dinâmica dos trabalhos futuros na região, né? E pode estar beneficiando, inclusive, a própria população local, né? Com a parte de ecoturismo. Então, dependendo, isso é muito comum em avifauna. Mas em mastofauna também isso é utilizado em alguns lugares no país já, tá? Entendeu? Por exemplo, tatu-bola, né? Na região Nordeste, aí, por exemplo. Felino, principalmente, Marcos, a gente aqui onde a gente até está executando alguns serviços, eu vejo algumas pessoas com medo, muitas vezes, de, meu Deus, será que lá tem felinos? Isso vai gerar um problema no órgão, eles vão pedir mais não sei quantos projetos, e às vezes passam despercebidas. E quando a gente vai nas comunidades, o pessoal informa que esses animais estão presentes naquela região. Então, esse zelo pela biodiversidade, né? Não somente pela manutenção do empreendimento, ele vai ser licenciado, muito provavelmente, mas a gente tem que ter o zelo, principalmente pela nossa profissão.
o zelo pela biodiversidade, pela funcionalidade da paisagem, dentre outras coisas. Exatamente. Isso também eu deixo bem claro nos cursos, né? Porque a gente tem que ter uma preocupação com o bem-estar animal sempre, né? Diversos trabalhos de consultoria ambiental, você tem que ter esse cuidado com os animais. Mesmo você tendo licença de coleta, não quer dizer que você vai cuidar do animal, vai manejar o animal de qualquer maneira, entendeu? Exato. Sem nenhuma preocupação. Então, tem que ver pela vida dele. Mesmo podendo coletar, vamos evitar coletar, gente. Ué, se não precisa, para que vai coletar, não é? Métodos então, por aí. Enfim. Sim, com certeza. Você menciona bem, conta um pouquinho da história, de alguma história que você ocorreu, já presenciou do manejo da fauna. Você mostra fotos muito até assustadoras da pessoa manuseando um animal, um tipo de animal, principalmente aves e mamíferos, da pior forma possível, que pode gerar até alguma injúria no animal ou até ocasionar a morte, né? Sim, infelizmente, assim, Antônio, há um tempo atrás, assim, eu falo um tempo atrás porque as novas postagens que a gente tem visto aí dos órgãos ambientais, a gente consegue ver alguma melhora, principalmente o pessoal da Guarda Ambiental, do Corpo de Bombeiro, eles têm já alguma orientação de algum profissional, né? Então, por trás do trabalho deles, alguém já estão orientando. Então, se você pegar postagens mais antigas, você vê um manejo completamente errado, de pegar um gato do mato pelo pescoço, levantar com um laço cambão e ele ficar pendurado, entendeu? Pegar uma serpente de qualquer maneira. Então, assim, podendo quebrar a coluna da serpente. Então, tem coisas que faltam um pouquinho de orientação, mas assim, a gente já percebe algumas melhores, assim, né? Você vê pelas fotos, pelas postagens que já tem um pessoal que já está orientando esses profissionais. E por isso eu tenho visto, né? E por isso que não hoje, né? Já há um tempo é tão importante a gente ter o consentimento, até o médico veterinário em campo, que ele provavelmente vai saber manejar muito mais do que um biólogo, que muitas vezes é mais generalista, enfim, estuda muita coisa e o médico veterinário sabe muitas vezes como manejar da melhor forma. Na verdade, né, Antônio, os dois profissionais precisam trabalhar juntos, né? Aquele conceito de equipe multi, né? Exatamente. Então, a gente precisa trabalhar em muita harmonia. Tem que trabalhar com harmonia, né? Então, coisas que o biólogo pode fazer na presença do veterinário tranquilamente, né? Você vê que antigamente tinha muito conflito com relação a isso, hoje em dia já melhorou bastante, né? Então, a gente consegue trabalhar junto bem, né? De vez em quando tem algum atritozinho, mas é muito raro hoje em dia, né? Infelizmente, né? Marcos, uma coisa que sempre me chama a atenção, assim, que as pessoas sempre me perguntam, né? Para eu tirar dúvidas, compete muito o delineamento amostral. Aqui está o termo de referência do órgão ambiental e eu preciso definir quantas parcelas, qual é a quantidade de armadilhas que eu vou usar, fotográficas, Sherma, Tomahawk, dentre outros. Quais são os principais critérios que você utiliza para definir esse delineamento? Então, inclusive hoje, por eu estar fazendo um trabalho de consultoria ambiental, veio muito a calhar, né? Tenho conversado bastante com a Adriana Castro, da Oikos, da empresa Oikos até, está aqui comigo até, inclusive, e também com a Sinara, já conversei com a Sinara sobre isso, mas assim, você tem que ter o desenho da área, você tem que ter um mapeamento daquela área todinha que vai ser mostrada, né? Inclusive o entorno é importante também, para saber o que tipo de vegetação, quais os tipos de culturas que existem aí próximo daquela área que está sendo amostrada, né? Se existe conectividade dessa área com outras áreas, possibilidade de se fazer corredores florestais também, né? Ambientais. Então, o que a gente faz? A gente precisa calcular a área total, né? E dividir essa área em quadrantes. Fazer pequenas... Geralmente isso se faz em AutoCAD também. A gente pede alguma pessoa que já tem uma experiência maior com o AutoCAD, ele vai dividir em áreas iguais essa área total, tá? E aí nisso a gente vai fazer um cálculozinho que você vai... Porque assim, as armadilhas fotográficas, você pode... Interessante cobrir, por exemplo, eu te dar um exemplo para vocês com foto, né? Seria legal.
mas você cobrir as várias faces do desenho amostral da área, do desenho da área. Tá? Então, por exemplo, você não vai colocar no mesmo lado da floresta uma linha gigante de pitfall, né, que é armadilha de interceptação e queda. Que dá um trabalho danado. Porque você vai ter que cavar buraco para 60 litros, um balde de 60 litros, né? E você nunca vai botar menos de 10 baldes, né, gente? Então, aqui tá complicado. Aqui, na verdade, a gente tem uma variação dessa metodologia, porque, na verdade, virou uma armadilha de queda apenas, sem interceptação. Não foi feito cerca-guia. Então, dependendo do trabalho, eles vão, quando o órgão ambiental solicita, às vezes a gente recebe alguma coisa que a gente não concorda, mas a gente vai ter que fazer daquela forma, entendeu? Isso é muito comum também. Isso. E aí você pega esse desenho, a gente está trabalhando também aqui com a Tomahawk Sherman, né? A gente sabe do efeito de borda, isso seria muito importante, tá, gente? O efeito de borda aí você considera mais ou menos 50 metros, entre 50 e 100 metros. Aqui a gente está considerando 100 metros, eu tenho umas que áreas são grandes, tá? A área de cerrado aqui são grandes. Então, a gente considera 100 metros de efeito de borda, e daí vai seguir uma linha, né? E a cada 25 metros, a gente coloca uma armadilha Tomahawk, uma Sherman. Tomahawk no chão, Sherman no dossel, tá? E aí, isso, a gente vai fazer pelo menos, são 10 armadilhamentos, né? Dos dois lados da trilha. Aí tem que fazer a manutenção da trilha, com fita zebrada. Aí você vai marcar a trilha no começo. Você pode fazer com GPS também, né? Se puder fazer com GPS, seria legal. Mas você pode marcar com fita zebrada. Lembrando, lógico, depois da campanha você vai fazer a manutenção. Se tiver pitfall, tem que tomar todo aquele cuidado com o pitfall, né? Imagina, não fechou direito o pitfall, depois você chega lá 3 meses, em campanha trimestral, tem um bicho morto dentro do balde. Ué, como é que tem um bicho morto? Se o pitfall tinha que estar fechado, entendeu? Então a gente tem que tomar vários cuidados. E aí, às vezes, também você pode fechar de uma maneira muito sutil, assim, vamos fechar de qualquer maneira. Passa um animal lá e pisa. Afunda o balde, entendeu? Já era. Vai cair, é complicado. Então, com relação aos desenhos, você nunca pode botar na mesma face, no mesmo lado da floresta ou da área, vários tipos de armadilha. Ou você escolhe o pitfall, ou você escolhe o Tomahawk, né, Sherman, ou bota uma armadilha fotográfica. Então, distribui em todo o desenho, né, em cada face da área, você bota um tipo de armadilhamento. Tá? Geralmente, a cada 6,25 hectares, você coloca um tipo de armadilha. Mais ou menos essa média que ele está fazendo aqui. Tá? É área de cerrado até de 350 hectares. Ótimo. Então, pessoal, ó a dica aí, pessoal. Segue, que é dos maiores especialistas disso do Brasil. Marco, e você foi bem legal você dar essa dica, que você sempre nos seus vídeos, você me mandou um vídeo bem recentemente, da utilização do isopor no balde, né? Exato. O pitfall, porque assim, a armadilha de interceptação e queda, quando você coloca a cerca-guia, né, ou quando você não coloca, que é o nosso caso aqui, tem um balde, o animal caiu lá dentro. Digamos que o tempo mude de repente e vai chover. Mesmo o balde estando furado, porque o ideal é você furar, para a água descer, né, e o animal não morrer afogado. Colocar placas de isopor, porque mesmo que entre água, ele vai ficar em cima, ele vai se proteger. Ele tem uma chance de sobreviver, entendeu? E como eu falei para vocês, sempre pensar no bem-estar do animal. Em primeiro lugar. Então, e a gente tem muita responsabilidade nisso, né? Exato, exatamente. Independente de licença de coleta ou não. Entendeu? Você tem que pegar um animal vivo para fazer biometria dele vivo. Né? Se precisar fazer biometria, tem que faça com ele vivo. Exatamente. Né? A gente vê muitas vezes em campo, a gente conhece histórias, já teve a oportunidade de ver histórias das pessoas não terem licença de coleta, autorização para a coleta desses animais, né, caso seja necessário. Isso é muito errado. Vocês não façam isso, porque a chance de complicar a vida de vocês é muito, muito ruim. Tanto como profissional autônomo, quanto você vai acabar prejudicando a própria empresa que te contratou, né? Confiou no seu trabalho. Então, não façam isso. Vocês precisam ir para o campo com uma cópia da licença, uma pastinha, uma cópia da licença com o seu ART do responsável. Se você for auxiliar de campo, beleza. Mas vá com uma cópia do responsável técnico pelo cada grupo, né? Pelo seu grupo que você está fazendo o trabalho, com o seu CTF, que é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA.
tá? Exato. Para evitar Muitas pessoas problema. não têm. Oi? Fala, Antônio. Muitas Oi. pessoas que não pedem. Não, muitas pessoas não Você têm, falou na que... verdade. Acabam esquecendo de tirar o CPF ou regularizar. Sim, gente, mas não pode dar esse vacilo, né? Porque, assim, o que eu falei, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, nesse caso, mesma coisa. Tá entrando um monte de pessoa bacana aí, né? Exato, exato. Vários Tem colegas. médico veterinário, tem o Rafael Fávero, que entrou aí da RAM. Enfim, um Rafael grande Fávero. profissional, grande amigo nosso. Grande Isso. Alain, médico veterinário. O Valdir também está aí presente. Maravilha, que maravilha. Marcos, só para continuar nessa seara de discussão, né? A gente vê muitas vezes as pessoas esquecendo a periodicidade adequada de visita às armadilhas, seja Sherman, seja Tomahawk, seja a própria câmera trap. Na primeira vez que eu fiz o desenho e coloquei câmera trap, uma pessoa colocou em outro lugar, na verdade, um ajudante, eu não lembro, ou um estagiário de biologia, e não viu e não conferiu se tinha o cartão de memória. Meu Deus. Eu passei 5 dias monitorando nada. Não estava ligado, mas... Meu Deus do céu. E algumas câmeras, eles até fazem um registro, né? Tem o número de fotos. Então, aí você fica mais chateado ainda, né? Pô, eu tinha 30 fotos. Poxa, aí quando você vai ver, não tem cartão. Meu Deus do céu. Aí você fica arrasado. Não tem mais nada. Então... Exatamente. Só você, em um dos momentos lá que a gente conversou, você mencionou a importância de a gente ter uma cautela na definição das técnicas de amostragem. Por exemplo, para ornito. Um exemplo, existem diversas técnicas, sim. Entretanto, muitas vezes, o órgão solicita que essas mesmas técnicas sejam executadas no monitoramento, lá na operação do empreendimento. Só que também, pessoal, o monitoramento, nesse caso, é executado na operação do empreendimento, né? Então, como a gente definir claramente, lógico, todas têm ônus e bônus, têm benefícios e malefícios, entretanto, a gente precisa definir rede de neblina, ponto de escuta, playback, entre outras coisas. O que é que você indica para a gente escolher, enfim, dependendo também do ambiente? Então, uma boa pergunta isso também. Assim, quando você faz análise de avifauna, por exemplo, vamos falar primeiro de avifauna, depois se quiser a gente pode falar dos outros grupos. Mas assim, para avifauna, você nunca vai precisar usar duas metodologias de análise qual e quantitativa. Por exemplo, não vou usar um ponto de escuta, né, e lista de máquina ao mesmo tempo. Se os dois vão produzir um dado, né, de índice que é praticamente idêntico, né, que vai se basear nas unidades amostrais, que no caso seria o número de listas produzidas, né, e que índice de 10, no caso, se fosse lista de máquina, né, ou o índice pontual de abundância, né, que você vai se basear no número de pontos de escuta, né. Então, para que você vai fazer um cálculo que vai ficar praticamente idêntico? Você vai gastar muita energia, né? Então, você tem que definir isso muito bem. Você escolher o que vai ser melhor para esse trabalho, de acordo com aquele ambiente ali, tá? Então, você nunca vai usar, por exemplo, você pode usar sim, um transecto, que é um tipo de metodologia onde o nome da espécie vai entrar uma vez só, né? Você coloca depois o número de indivíduos na frente, tipo de registro, e ponto de escuta, que é mais que o suficiente. Se você não precisa capturar bicho, né? Não tem necessidade de capturar, então você não precisa nem botar rede de neblina. Porque se você colocar rede de neblina, aí você vai ter que ter um especialista ainda, né? Mais fera, porque o cara tem que ser aneador sênior para poder capturar. Isso vai onerar mais ainda a empresa. Então, cuidado, né? Pensem bem se realmente é necessário capturar o bicho, ter o bicho na mão. Se várias pessoas conseguem identificar o bicho pelo canto, pode tirar uma boa fotografia, pode fazer o playback, entendeu? Não precisa, por que eu vou pegar o bicho na mão? Para quê, entendeu? Depende muito. Você pode definir isso depois, né? De acordo com o seu monitoramento. Tem espécies endêmicas raríssimas, né? Ameaçadas ali. Então, convém a gente capturar o animal? Vamos anilhar? Aí sim, você pode fazer
depor um outro projeto, né, específico para aquelas espécies. Né? Aí seria interessante. Mas para que ficar capturando todo mundo, né? Geralmente, assim, rede de neblina vai pegar os bichos de subbosque, você não vai botar rede de neblina, geralmente não se coloca em dossel, você pode até fazer, mas geralmente é só para pesquisa mesmo, né? Aquela Exatamente. pesquisa. Aí você Lá consegue fazer. você coloca, enfim. Né? Isso. Exato, complicado. E a avifauna também, se evita fazer entrevista, porque a avifauna, as pessoas, é muito melhor fazer entrevista para mastofauna. E mesmo assim, levando a vários tipos de erro. Tem que ter cuidado com isso também, né? Exatamente, sim. Cardeal, enfim, todo mundo é cardeal, enfim. Azulão, então, tudo é azulão. Tem que tomar cuidado. Então, eu lembrei que a entrevista sempre tem que ser secundário. Você vai complementar com entrevista. Mas nunca pode se basear. Eu já vi coisas assim, hein? Já vi trabalhos baseados em 100% entrevista. Afe Maria. Bomba, né, gente? Não tem como, pega a espécie que só ocorre no sul e coloca aqui para o Nordeste. Exato. Virou baiano. Gaúcho virou baiano. Não tem jeito. Exato. Marcos, nesse tópico de monitoramento, eu acho que eu estou ouvindo um retorno. Você está com fone? Não está, né? Não, estou sem fone. Está ouvindo bem, não? Está com um retorno da minha voz. Vou baixar um pouco o som, calma aí. Melhorou? Acho que melhorou. Tá. Acho que melhorou. É isso. Você está com fone, não, né? Até o Gustavo está falando aí. O Gustavo está falando que está com muito retorno. Pera aí. Vê se melhora aí, Gustavo. Oi. Está melhorando? Melhorou um pouquinho? Acho que melhorou, não estou ouvindo mais. Tá. Tá ruim? Você estava perguntando uma coisa, né? Vamos lá, Antônio. O que você tinha perguntado? Desculpa. Nada, tudo bem. Nesse processo do monitoramento, a gente tem que definir, principalmente o monitoramento na área de influência direta de alguns empreendimentos, a gente precisa definir áreas controle desse possível impacto do empreendimento sobre os grupos faunísticos. Qual a importância de a gente definir com critérios bem estabelecidos? Não é trivial a gente escolher áreas de controle, existem critérios. Quais são os principais pontos que você leva em consideração para definir essas áreas de controle? Sim, as áreas de controle geralmente vão ser definidas se você tem uma área que vai ser impactada. Você tem que procurar uma área preservada. Geralmente uma unidade de conservação, uma UC, né, unidade de conservação, que tenha as características semelhantes a essa área que está sendo impactada, que vai sofrer um processo de monitoramento, vai sofrer algum tipo de resgate ou afugentamento. Então, você precisa ter, porque assim, você tem que ter uma noção do que seria normal. E dentro de uma unidade de conservação, teoricamente, né, a fauna estaria mais protegida, então você estaria mais próximo da normalidade para aquele tipo de ecossistema. A gente se baseia basicamente nisso, né? Procurar semelhanças, né, da vegetação, e semelhanças com relação à fauna também daquele local que você vai trabalhar, entendeu? Geralmente é isso. Que ótimo. E a gente muitas vezes vê que algumas áreas de controle, eu já vi em alguns monitoramentos, que você coloca a área de controle dentro da ID. E aí, enfim, você não avalia nada. Né? Não. Exatamente, não necessariamente precisa fazer isso, né? Porque, assim, você tem que ter, geralmente, assim, a área de influência direta tem uma distância pequena em relação a uma área, por exemplo, de maiores dimensões, mais preservada, geralmente está um pouquinho mais afastada, assim, né? Não que não exista, existe, sim, dentro próximo da, né? Mas, assim, você tem que procurar uma área grande, uma unidade de conservação grande, que teoricamente esteja bem preservada, para você ter essa noção do que seria o ideal, né? Então você monitora a área controle e monitora todas as áreas de soltura que foram elegidas também.
tá? Simultaneamente. E da mesma forma, né, você mencionando dessa área de soltura, a gente precisa analisar as condições dessa área de soltura e muitas vezes a abundância daquela espécie que tem ali dentro. Principalmente para a onça, a área de vida dela, onça em cada 300 quilômetros quadrados, mais ou menos, e as pessoas botam diversas onças dentro de uma mesma área de soltura, um exemplo claro, ou então espécies territorialistas com espécies que não são. Então, e acaba gerando diversas questões, problemáticas no comportamento animal, né, e na manutenção da viabilidade daquela população. Isso é complicado, Antônio. Isso aí é bem complicado. Você tocou num ponto muito importante. Porque... o Alisson entrou também. O grande Alisson. Porque... uma galera tá entrando bacana. Porque a área de soltura, você precisa fazer um trabalho anterior. Não é simplesmente eu quero aquela área de soltura que está próximo, está mais fácil de soltar o bicho ali. Não é assim que você tem que se avaliar, não. Exato. Você tem que ter uma noção da fauna fora dali. Aquela área vai ter suporte alimentar. Qual é a população aproximada? Nem que seja aproximada, gente. O ideal é que você saber a população exata, né? Dificilmente você vai saber a população exata daquela espécie que você quer levar para lá depois, né? Que quer ter um lugar de suporte para receber esse bicho. E você sabe que bicho tem território. Você citou muito bem esse território de onça pintada. Então, quantas onças iriam suportar uma área daquela? Então, você precisa saber se existe já a onça ali. Se já existiu. Se você está fazendo uma reintrodução ali, ou você simplesmente está translocando o animal para lá, né? E se tem capacidade de suporte para esse animal, né? Falar de grandes felinos, de animais de topo de cadeia, já é mais complicado. Você pode ficar falando aqui uma live inteira disso, porque é assunto pra caramba. É complicado. Demais. Tem várias variantes, né, de acordo com cada região, né? E aí, porque assim, tem regiões que não vai ter uma fauna que sofre uma pressão de caça tão grande que esse animal não teria nem com o que comer. Então vai ter um impacto ele vai acabar procurando os animais domésticos para se alimentar, né? Aí vai ter aquele conflito todo, então tem que pensar nisso. Mas falando dos outros animais, né, de herbívoros, por exemplo, citando também esse caso que você falou, se você solta, por exemplo, isso já aconteceu no Brasil, né? A gente tem casos no estado de São Paulo também, inclusive hoje de pessoas que são hoje uma sumidade no assunto, né, mas aprenderam na prática. Né, com o resgate de cervo do Pantanal, por exemplo, onde você pegava os indivíduos de áreas que estavam sendo impactadas e inundadas e levava para áreas contínuas, né, área de soltura que não se tinha estudado ainda a população. O que acontecia? Os animais iam competir por alimento, ia ter briga, diminui o espaço da população residente, então aquela população que está sendo translocada, ele acaba prejudicando a população residente, que estava, teoricamente, em equilíbrio, entendeu? Então, você causa um impacto muito grande no ambiente, se você não estudar esse tipo de coisa. E após, e é bom falar, né? E após essa translocação, não é só deixar lá. A gente muitas vezes tem que monitorar o bicho. Exatamente. Tem que saber qual é a resposta que o animal está tendo no ambiente, se ele está se adaptando, né? Por exemplo, uma coisa é você fazer um reforço populacional. É bacana fazer esse tipo de trabalho. Você sabe que a população está reduzida. Se você soltar indivíduos daquela população ali, você vai beneficiar a população como um todo. É diferente. Se você simplesmente levar o animal para aquele local, se você não sabe nem quantos indivíduos tem naquele local. Isso é um risco muito grande, né? Então, mais aconselhável você estudar anteriormente essas áreas, possíveis áreas para soltura, antes de, né, já ter elencadas essas áreas já em algum local, guardadas essas informações, das 7 chaves aí, para você poder depois, aqui, como podemos fazer aqui, porque aqui, ok, tem a população tal, e saber se tem um suporte alimentar também. Isso é muito difícil, porque aí tem que trabalhar a equipe de fauna junto com a equipe de flora, né? Para saber quantas espécies frutíferas tem no local, qual a época que vai frutificar, né? Se você vai soltar o animal na época propícia, se vai ter alimento suficiente ou não. Tem muita coisa, gente. Olha, isso aí é para falar, muito. Isso dá para a gente levar todo dia uma live, só cada ponto disso aí. Exatamente. Dá para pincelar vários assuntos aí, falar muito.
Marcos, como você, uma das coisas também, várias coisas me chamam a atenção, é sobre a interferência da sazonalidade sobre essas populações. A gente sabe que existe a interferência do período chuvoso, período seco, em algumas regiões a influência é maior do que outras, claramente, pelas interferências climáticas, mas quais são os ônus e os bônus que você avalia em a gente realizar levantamento no período chuvoso e um levantamento no período seco para um estudo ambiental? Lógico, desconsiderando aqui raiz, porque não é nem indicado pelo órgão. Mas qual a importância de a gente analisar no período seco e no período chuvoso para também a gente contemplar esse levantamento mais fidedigno possível da área? Sim. Aí a gente tem que pensar o seguinte, Antônio, a diferença do levantamento e do monitoramento. Exato. Isso você falou uma coisa interessante também, né? Que sei também. Por exemplo, é ideal sim você ter várias estações do ano. Por isso que o monitoramento é sempre mais recomendado que o próprio levantamento. Para você ter respostas, vai ter muito mais respostas durante o monitoramento, perdão. Tá? Então, você pegar a estação do ano e comparar com o outro ano, a mesma estação do ano, isso é ideal. Por isso que o monitoramento se dá muito uma resposta. Mas a estação chuvosa, geralmente você vai ter uma resposta muito melhor, né? Os animais vão se deslocar mais, né? Porque na estação seca também diminui o número de alimentos. Para a gente, às vezes, que faz levantamento, às vezes a gente tem vantagens na estação seca também, porque você oferece alimento, ou você oferece água. O que a gente fez no Cerrado? A gente oferece água. Coitado, os bichos, né? Às vezes a fonte de água é muito longe, tá? Sim, né? sim, exato. Então você está fazendo um benefício. Então... Nossa, se você botar uma banheirinha com água lá, vai fazer a festa. Vai todo mundo lá, entendeu? Então, é uma vantagem. Então, você tem que amostrar nessas duas estações. É importantíssimo, tá? Mas, por exemplo, para um levantamento, ok. Se você fazer um levantamento nessas duas estações, mas para monitoramento você precisa ter 2 anos, nunca menos de 2 anos, para você fazer um monitoramento. Tá? Aí você vai pegar 2 estações secas e 2 estações úmidas, entendeu? Isso é importante. Isso vai te dar bastante resposta. Por isso que aquelas campanhas longas, né? 7, 8 campanhas, você vai ter muita informação. Até para publicar trabalho, você vai ter muitas coisas interessantes, né? Tá? Exato. Exato. Pode falar. Pode continuar. Não, pode continuar. Surgiu uma dúvida. Surgiu uma dúvida aqui que eu lembrei agora. É uma discussão que a gente sempre tem aqui junto ao órgão, principalmente pesquisadores, enfim, profissionais da área. E você, eu acho que é uma pessoa ideal para apresentar um panorama sobre isso. Em determinadas regiões aqui na Bahia, em todos os estados, a gente verifica muitos empreendimentos que são contíguos. E os dois, normalmente, precisam fazer levantamentos extensos das áreas. Como você avalia a importância desses dois empreendimentos se juntarem e fazerem um levantamento só da área inteira? Como você avalia essa possibilidade que provavelmente lá no futuro a gente seja viável vista a flexibilização? Deixa eu só ver se eu entendi. Então, os empreendimentos, eles fazem de maneira conjunta o levantamento, isso que você está querendo dizer? Eles fazem... Exato. Não faz um aqui, nessa área, depois um nessa aqui. Mas em áreas contínuas, né? É isso? Exato, em áreas contínuas. Exato, em áreas contínuas. Isso é importante, sim, isso aí é válido, isso é legal, porque assim, tem que saber se essas áreas têm conectividade mesmo, realmente, né? Se está funcionando essa conectividade, porque tem espécies que precisam desse trânsito, né? Para poder conectar uma população que está mais isolada, né? E geralmente, às vezes, infelizmente, o único tipo de conexão que existe vai ser a fonte de água, na mata ciliar, por exemplo, né? Então, às vezes é mínimo, né? Por isso que é importante, aquela importância da recuperação das nascentes, né? Da faixa marginal de proteção. Isso acaba virando uma conexão, um corredor para a fauna. Então, isso é super importante, estar monitorando. Isso, a médio e longo prazo, você vai ter muita resposta, né? Então, você pode
está propondo diversos outros tipos de trabalho com relação à fauna, que vai ser beneficiado com esse tipo de trabalho, sim. Não vejo problema nenhum em fazer isso, né? Eu acho que é bem legal. Exato, exato. Eu não vou. Uma das diversas questões que a gente poderia tratar aqui é uma dificuldade que eu tive no início da minha área, minha vida profissional, vamos dizer assim. Eu acho que leva para todas as pessoas, apesar da extensão de especialização, enfim, de outras coisas, de profissionalismo, que é a proposição de propostas técnicas e comerciais para fazer esse levantamento. Quais são os critérios que a gente deve considerar, para onde a gente vai, dentre outras coisas. O que te chama mais atenção? Quais são os pontos que você pondera no momento de fazer essas propostas técnicas? Lógico, a gente sabe, né? Depende muito do porte do empreendimento. Mas, além disso, quais são os principais pontos que você leva em consideração? Para as propostas técnicas de levantamento, monitoramento, isso tudo? Exatamente. Então, primeiro eu vou avaliar o tipo de vegetação, né? O tipo de bioma, que alguns biomas têm particularidades muito interessantes, principalmente com relação à água, à umidade, né? Então, eu vou prestar atenção nessas coisas. Dificuldade de acesso, você tem que pensar muito nisso. A logística que você vai ter que ter no campo, né? Porque você, às vezes você vê no mapa, vai entrar no Google lá, áreas super interessantes, aí você vai citar, né? E você, nossa, eu quero trabalhar aí. Mas você tem que pensar naquilo tudo. Qual é a distância que vai ter daquela área até o local que você vai dormir, por exemplo? Você vai comer aonde? Né? Então, a logística é uma coisa que vai onerar demais o trabalho, né? Às vezes até mais do que pagar o profissional. Às vezes acontece isso. Então, você tem que pensar tudo isso. Você tem que gastar um tempo com isso, não tem jeito, né? Mas, assim, para fazer esse tipo de orçamento, eu primeiro penso nisso. Eu penso como realizar. O que eu vou utilizar? Eu vou usar meus equipamentos ou a empresa já tem tudo? Né? Vamos ter que alugar? Vamos ter que comprar? Então, o orçamento também é uma parte super importante, né? Você tem que estar muito alinhado para poder fazer um bom orçamento, né? Para você também não exagerar, não comprar coisas que você não vai utilizar, entendeu? Então, não vai comprar nada por modismo, né? Vou comprar a melhor câmera, não tem necessidade, né? Para quê? Vou comprar a melhor câmera até porque existe no mercado, eu quero. Também não precisa. Se as outras, né? Tem várias outras que conseguem um resultado tão bom quanto, né? Por isso que eu falo. Mostro um monte de equipamento no curso e falo, pessoal, olha só, esse aqui é o top de linha. Se você tem um projeto de pesquisa e pode pedir o top de linha, ok, peço o top de linha. Mas se não der, olha aqui, esse médio aqui, funciona igual. Esse mais baratinho funciona igual. Então, tudo isso é importante na hora de você fazer orçamento, de você estar dando um preço, sabe? Se você vai ter que usar as suas coisas, você vai valorizar as suas coisas, evidente, né? E também estar sempre de acordo com os que os conselhos vão nos orientar com relação ao mínimo que você tem que cobrar. Você tem que cobrar de acordo com o mínimo, né, que está pré-estabelecido. Porque algumas pessoas, assim, não é assim, eu sei que no começo é muito importante a gente pensar no currículo. Mas, gente, pelo amor de Deus, não vamos desvalorizar a nossa mão de obra. Porque só você sabe, eu falei isso recentemente com uma colega, só você sabe o quanto você ralou para estar ali, para estar se qualificando, né? Então tem que valorizar isso o tempo todo, né? O esforço que você teve, ou seus pais tiveram também, né? Quem tem a ajuda dos pais. Então tem que pensar nisso, sabe? Então, cuidado para fazer, tem um carinho especial para fazer orçamento e pensar nos projetos. E, infelizmente, eu acho que muitos dos empreendedores já visualizam o meio ambiente e já colocam, já importam esse orçamento nos projetos, né? Antigamente era deixado de lado como mais um custo e hoje eles visualizam a questão ambiental muito mais como uma estratégia de competitividade. E, além disso,
a gente vê biólogos, médicos veterinários, muitas vezes o trabalho em si é precarizado. O Gabriel mencionou na terça-feira a precarização voltada para a higiene. As pessoas, precisa de tanta amostra assim. E para o nosso lado, a seara de meio ambiente, ele também é engenheiro ambiental, mas, enfim, é um grande especialista hoje em segurança do trabalho e higiene. Mas nessa área de meio ambiente, a gente também verifica isso, desculpa o termo, essa prostituição e a precarização do trabalho dos profissionais que demoraram anos para alcançar a possibilidade de chegar em campo, visualizar e identificar rapidamente. Então, isso te preocupa ainda hoje? Você vê que isso está melhorando? Como é que você vê isso? Aqui na Bahia, eu ainda vejo um pouco, mas melhorou bastante. Eu também, eu acredito que sim, Antônio. Eu tenho observado isso. Assim, eu tenho muitos relatos, graças a Deus, assim, nos nossos cursos a gente tem muito contato com pessoas que já estão na área, já estão trabalhando, pessoas que, inclusive, às vezes vem até o próprio dono da empresa, né? Vem o funcionário, vem o colega, o irmão. Então, assim, a gente vê os relatos, conversa informal mesmo, tanto no curso, a pessoa, deixa eu falar, como é que é a minha região. Isso é interessante. Eu vejo que tem melhorado, sim, né? Isso é uma coisa boa. Mas ainda existe um ou outro aí que acaba, né, complicando. E aí, se você desvaloriza a sua própria mão de obra, você acaba prejudicando todos os outros que vão vir depois de você. Isso é um problema, né? Isso complica pra gente também, às vezes. Porque assim, mas, pô... Você já foi convidado várias vezes, você sabe disso. Se Deus quiser, a gente vai parar isso aí. Mas vamos lá, então, assim, tomar cuidado com isso, né, gente? A gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? Porque, assim, ofertas, vocês vão ter várias ofertas, né, infelizmente, eu fico brincando com o pessoal, cuidado com o lado negro da força. Exato. Porque, assim, assim, você sempre tem algumas pessoas que vão oferecer vantagens, né? E você tem que ter ética. Facilidades no levantamento. Sim. E assim, às vezes você recebe proposta, gente, fulano, por que você não tira esse bicho do seu relatório? Porque esse bicho vai dar problema. Entendeu? Sim, já vi isso várias vezes. Nossa, cara, é complicado, hein? Complicado. Eu não sei como a pessoa consegue dormir bem se a pessoa faz um negócio desse, né? Simplesmente, vou tirar, não tem nada a ver um bicho mais, um bicho a menos, né? Então, é complicado isso aí. Tem que pensar bem antes de fazer uma coisa dessa. Para dar um claro exemplo, Marcos, eu tive essa infelicidade de ver, de ter o contato com essa pessoa. É uma pessoa que estava em situação de emergência, com filho aqui em Salvador, e foi para a região de Morro do Chapéu. Ele era coordenador de frente de supressão, recebendo líquido R$2.200. É brincadeira? Cara, é brincadeira. Isso aí, tá vendo? E aceitou de boa, não? O cara deve ter aceitado tranquilo, na hora. Nem pensou, né? Exato, e ele era recém-formado, na verdade. Recém-formado não, tinha 2 anos, sei lá, executando atividades nessa área, mas aceitou um cargo dessa responsabilidade, sabe? Infelizmente, a gente já viu no noticiário acidentes com profissionais, como a Miranda também é uma empresa de segurança do trabalho, Gabriel me dá várias dicas na área. É uma atividade extremamente perigosa. Então, você está ali com máquinas pesadas, derrubada de árvores, motosserra, além das NRs que são necessárias, né? Então, tanto o resgate de fauna também, animais peçonhentos, enfim. Sim, e isso o Marlon estava perguntando aí. Você viu? O Marlon está perguntando se algum animal... Que animal é vulnerável? Eu não entendi a pergunta dele, do Marlon. Mas esse bicho aí não é... Tá, mas qual... Eu não entendi qual bicho que ele está falando. Eu não sei qual é o vulnerável. Deixa ele... Se ele puder, ele... Depois ele pergunta mais. Enfim. Isso. A gente depois até pode colocar o e-mail e a gente pode responder aqui depois, mandar um e-mail e a gente responde.
Ótimo, ótimo. Sim. Então, Tá lendo aí a pergunta? não, já li. Aqui, esse Não, tá. nosso grande amigo Lúcio faleceu num procedimento de supressão vegetal, né? A gente teve esse grande pesar em 2017, salvo engano. Então é uma atividade muito arriscada. Sim. Como é que você A avalia aí? supressão de vegetação. Porque assim, a equipe de fauna ele vai ter que estar presente durante a supressão de vegetação. Na verdade, né, O o Marcos, ideal... né? o Carvalho, O Marlon ele perguntou? mencionou que é o comentário do contratante, né? Mas esse bicho é vulnerável? É tipo, Sim. Sim, ocorre tanto aqui. Exatamente. Ele fala, não, esse bicho é muito igual a praga. É igual você falar, o lobo-guará é ameaçado, né? Eu sinto muito lobo-guará porque eu sou apaixonado também pelo lobo-guará. Mas assim, ele fala, o lobo-guará é uma praga aqui em Minas. Ele não tem em todo lugar, entendeu? Você ouve muito isso. Eu já vi isso. Ele tem que entender. Eu tive a oportunidade de ver isso, principalmente ali em Mato Grosso. Eu nunca fui no Mato Grosso, mas algumas pessoas já comentaram a relação que esses empreendedores têm com queixada. Sim. Enfim, isso é uma praga aqui. Sim. Pois é. E as pessoas... Eu tenho um problema muito sério hoje em dia de pessoas que confundem o queixada com javaporco, com javali, né? A confusão é tremenda. E é muito claro, é outro né? assunto também. Começar a adentrar isso aí, Antônio, nossa senhora, esse assunto aí... A gente vai fazer uma outra live só disso. Controle de espécies exóticas. Exatamente. Tá, então... É complicado. Então, assim, queixada, gente, é uma espécie nativa. Não interessa, mas tem uma população grande, tem que se fazer algum tipo de manejo, mas não é matar o animal que vai resolver, entendeu? Exatamente. Então, isso aí tem que pensar muito bem. Porque se vai matar um animal silvestre, é crime. Não tem jeito. Simples assim. Exatamente. Se alguém quiser também fazer perguntas aqui, pessoal, a gente ainda tem um tempinho da live. Marcos, eu sempre gosto das suas dicas. Quais são as principais dicas que você dá, assim, principalmente de biologia, vou puxar o peixe para o meu lado, mas para quem está saindo do curso de biologia, engenharia ambiental, que queira trabalhar na parte de monitoramento, levantamento da fauna, né? Isso. As dicas que eu dou para vocês, gente, pessoal, é estudar. É comprar bons guias de campo, estarem pegando trabalhos na internet de levantamento, monitoramento, para ter como base, né? E fazendo cursos, né? Tanto presenciais quanto online, está se qualificando cada vez mais. Quanto mais você puder se qualificar, melhor, tá? Para você se valorizar no mercado aí. E não parar de estudar. Isso é super importante, porque a gente tem ótimos guias de campo que estão sendo lançados, alguns que já são um pouquinho mais antigos, mas que vão servir de ferramenta muito boa para a gente estudar. E prática. A prática é muito importante, né? E não tem jeito. Você tem que entrar nos grupos de WhatsApp, entrar nas redes sociais, né? Fazer bons contatos. Todos os cursos que vocês fizerem, vocês têm que aproveitar esse momento para fazer contatos também. Profissionais, não só amizade, lógico que vai ter sempre, né? Mas contatos profissionais são super importantes. Né? Lógico, é verdade, exatamente. Tá? E, gente, cuidado, sempre não vamos negligenciar o uso de EPI, que é super importante, para você trabalhar tranquilamente. Por quê? Aí puxando a sardinha para o seu lado também, né, Antônio? Segurança do trabalho. Mas, assim, o ornitólogo, por exemplo, o ornitólogo que não usa peneira de couro tá lascado, né, cara? O cara, praticamente 70% do tempo, tá olhando binóculo, andando, olhando para cima. A chance de pisar numa serpente peçonhenta é muito grande. Maior que todos os outros, né? Então, que quem trabalha com mastofauna vai fazer rastreamento. Se fizer rastreamento, vai dar pro chão. Então, você vai ver serpente. Você não pode andar rápido. Se você andar rápido, você não perde. Vai perder, né, os vestígios, entendeu? Então, a chance de um ornitólogo ser picado é muito maior.
né? Teria diversas outras. Porra, só tem 25 segundos agora. Enfim, as perguntas vocês podem mandar para o nosso e-mail. Marcos, eu tenho certeza que tem a maior disponibilidade para responder. Eu queria agradecer, Marcos, em nome da Miranda Sá, pela sua disponibilidade. Você é um cara, um grande amigo, que eu pretendo trazer aqui o mais rápido para Salvador. Muito obrigado, viu?